Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Jussara Machado Ferreira e venho compartilhar com vocês neste congresso internacional, de movimentos docentes, a minha excredocência. O meu tema é contação de histórias transformando vidas no percurso da educação inclusiva. E o subtema é narrativas autobiográficas de mãe, professora e contadora de histórias. Então, para iniciar, eu vou fazer uma breve introdução de quem sou eu, quem é essa mãe professora que está aqui com vocês. Eu sou nascida no interior de Santa Catarina, no município de Araranguá, e atualmente moro e trabalho no município de Biguaçu, aqui próximo a Florianópolis, Santa Catarina, professora da educação infantil. Também sou mestranda do mestrado profissional em educação inclusiva, o PROFEI, pela Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC. E a minha orientadora é a professora Cleia Demétrio Pereira. E sou mãe de 3 filhos, o qual está diagnosticado no transtorno do espectro autista, e sou apaixonada pela literatura infantil. E costumo dizer que a literatura transformou a minha vida, da menina lá do interior que não tinha as oportunidades e foi buscando e hoje está cursando o mestrado profissional e muito feliz e grata por essa oportunidade. E também sou bolsista da CAPES, o qual também deixo meus agradecimentos. Então, o que eu venho compartilhar com vocês? Que é possível essa transformação, que é possível acreditar na contação de história e na literatura para auxiliar a nossa educação, para mediar a forma da criança aprender e também da criança dentro das necessidades especiais, transtorno do espectro autista, crianças com TDAH, crianças com surdas, cegas ou com outra necessidade. Por quê? Porque eu acredito nesse poder, porque as histórias mexem, com o intelecto da criança, as histórias comprovadamente transformam a imaginação, desenvolve a criatividade, então ela tem muitas potencialidades. Mas será que também para essas crianças autistas, como trabalhar com elas? Se elas têm muitos níveis diferentes, 3 níveis de ajuda, de suporte. Então eu vim trazer um pouquinho dessa minha experiência aqui para vocês. Por que a literatura transformou a minha vida? Porque eu acredito tanto nesse poder. Como eu falei para vocês, eu era aquela menina lá do interior, tinha dificuldade em aprendizagem. Hoje eu tenho diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e também outros transtornos, mas não vem ao caso. Mas eu tinha dificuldade de aprendizagem. Então, quando eu descobri a literatura infantil, que foi através da minha docência na educação infantil, que eu comecei a perceber que as crianças aprendiam com muito mais facilidade, assim como diz Rubem Alves, que as histórias elas ensinam de forma simples e descomplicada, e todo mundo aprende. Então ensine a amar os livros, como ele mesmo fala. E quando eu aprendi a amar os livros, a criar minhas próprias histórias, ao qual eu sou autora de algumas histórias aí pelo Brasil já muito divulgadas, Os Animais Estão com Fome, O Monstrinho das Cores e outras histórias. Então eu aprendi que elas podem contribuir significativamente para a sala de aula. E a partir de que eu tive o meu filho autista, eu também comecei a ver em casa e a experimentar algumas práticas com recursos pedagógicos, com instrumentos musicais, para auxiliar essa contação de história, para despertar o interesse dele e levando para a sala de aula. Então eu percebi que com as crianças autistas também tem resultados positivos, mas eles têm especificidades. Tem que ser, algumas crianças gostam de instrumentos musicais, então leva esse instrumento juntamente com a história. Algumas crianças têm dificuldades auditivas, então tenta não fazer barulho, ou não gosta de muitas crianças, quem sabe comece a contar para ele individualmente, depois traga uma criança, depois 2, depois coloque ele no grupo. Muitos momentos também essa criança autista, ela vai ouvir a história deitada no chão, ela não quer entrar na roda, ela pode ficar lá na mesinha com um brinquedo, mas ela está ouvindo,
Porque com o meu menino em casa, muitas vezes eu estou contando a história para minha outra menina de 3 anos, ele está lá na sala e ele fala alguma coisa relacionada à história, ou seja, ele está lá, mas ele está ouvindo também. Então, a gente tem que ver e respeitar essa criança e as limitações, mas também pode estar estimulando no individual, no coletivo. Por exemplo, o meu menino tinha dificuldade na fala e as primeiras palavras dele faladas com significado foi olhando para o livro, ao qual tinha a imagem da mãe, que eu sempre repetia, essa é a mãe, esse é o pai. Então, no dia que eu falei, eu apontei, ele falou mamãe, e depois começou a falar papai, avó, os personagens. Então, a importância, né, de a gente olhar para essa criança e ver o que ele se interessa e por onde a gente pode começar. Claro, trabalhando com livros adequados para cada faixa etária, a limitação do tempo de espera dele, ver essa criança primeiro, avaliar o que ela pode gostar e a gente começar sempre pelo que ela se interessa e ir avançando por ali, tá bom? Então, essa é a minha contribuição aqui como professora, como docente, para você que é professora também. Acredite que é possível, mesmo que você ainda não goste de ler, não se interesse muito ou não foi oportunizado, busque, comece com leituras, o seu cérebro vai acostumando a se concentrar aos poucos e vai transformando a sua vida também. Então, continuando aqui, essa é um pouco da minha escredocência com o meu filho, com meus alunos, a importância de trazer os recursos, como eu já falei, respeitar os limites, os níveis. Por exemplo, a criança do nível com 3 de suporte, ela às vezes se irrita, se bate, ela é não verbal, mas você pode também trabalhar com a comunicação alternativa, histórias com comunicação alternativa, trazer os objetos, ou histórias musicais com fantoche, onde ele pode manusear, histórias com instrumentos, ele mesmo tá ouvindo, mas está ao mesmo tempo tocando um instrumento baixinho, né, no limite possíveis. Então, tem as possibilidades, mas também tem as dificuldades que a gente sabe em sala de aula, com salas cheias, às vezes não tem suporte na gestão, falta de estrutura, falta de motivação dos professores que também se sentem motivados. Eu muitas vezes também me sinto cansada, me sinto além da exaustão materna que é em casa, ter os cuidados com a criança autista, tem a exaustão em sala de aula, a gente sabe que não é fácil. Mas acredite nas histórias, acredite no poder transformador delas para construirmos todos juntos uma educação de qualidade. E eu sempre trago uma frase importante que eu gosto muito, que é, assim como eu sou mãe de criança autista e professora, eu digo sempre para minhas colegas professoras, acolha a criança autista como você gostaria que o seu filho fosse acolhido e respeite essa criança como você gostaria que seu filho fosse respeitado. E também, né, sempre com o livro na mão, eu vou trilhando o caminho da educação. Tá bom? Um grande beijo, espero